Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que vocês tenham um bom início de semana. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 30 de janeiro, a lição 5, ela tem como título Seguindo Conselhos Piedosos. Alguns cristãos que professam crer nas verdades das Sagradas Escrituras, nos estatutos e mandamentos de Deus, muitos têm pouco discernimento e não conseguem valorizar a dignidade moral devido à falta, do Espírito Santo na vida delas. Porque esse mundo que nós vivemos, é um mundo assim de muito bens materiais, de muitos divertimentos e atrações que seduzem as pessoas, E elas acabam se afastando de Deus, e elas não têm o poder do Espírito Santo para discernir aquilo que é verdade e aquilo que é mentira para elas, e elas acabam se endividando, tentando fazer contas e compras, desnecessárias, onde falta o equilíbrio para elas. O que eu tenho mencionado aqui, são aquelas pessoas que se gabam assim, de sua fidelidade à causa de Deus e fala como se soubessem de tudo, e eles não são assim, humildes de coração e não seguem os conselhos piedosos e as alertas, que estão nas Sagradas Escrituras, e acabam caindo em ciladas, do inimigo, e acabam contraindo muitas dívidas, Essas pessoas valorizam o fato de ter dinheiro, de ter propriedades, e sempre querer mais, esquecendo-se de que isto não confere favorecimento algum para com Deus. O dinheiro tem poder, nós sabemos disso no mundo de hoje. Ele exerce grande influência na sociedade. E a excelência, de caráter e o valor moral, eles são frequentemente passados por alto e são possuídos por um homem pobre. Muitas crentes e muitos crentes, em geral, não percebem da importância do ensino na igreja sobre o manuseio correto do dinheiro, e falar sobre esse assunto às vezes causa desconforto para todos, Porém, ao vermos, as palavras de Jesus nas parábolas, a metade que ele menciona nas Sagradas Escrituras, elas falam de dinheiro e seus perigos. E vemos até que os apóstolos, eles falavam, ensinavam e corrigiam os crentes no tocante ao nosso relacionamento com o dinheiro. É preciso entendermos que o dinheiro em si, ele não é errado. Não há nada de errado em trabalhar duro e honestamente para nós termos uma vida com qualidade. O problema é a inclinação do nosso coração para o dinheiro, para os bens materiais, e eles serem o primeiro lugar na nossa vida. E por isso que o apóstolo Paulo, ele emprega nas Sagradas Escrituras palavras como tentação e laço, para mostrar como nós podemos ser enredados, e dominados nesta área financeira. E até Paulo emprega o termo de concupiscências loucas e nocivas pela gravidade desse assunto, pelas armadilhas, que tornam o dinheiro um mal muito ruim para o cristão.
A riqueza e os bens materiais e os nossos ídolos que levam assim muitas pessoas para a ruína, para a perdição. O conteúdo de Mateus capítulo 6, versículo 24, é a constatação lógica que envolve a vida de pessoas em geral, onde todos estão incluídos em duas possibilidades de comportamento: ou servem a Deus ou servem ao dinheiro. E esse amor é tão forte ao dinheiro que as pessoas sempre ficarão endividadas, e às vezes até por uma satisfação pessoal. E para aqueles que aguardam o segundo advento de Cristo, né, a segunda volta de Jesus, a dívida ela é uma das ciladas do inimigo, de um fator assim que ele se utiliza muito para enredar as pessoas para isto, para que elas não tenham paz e que com essas dívidas, com as dívidas se avolumando, elas se afastam do Senhor. E por isso que Deus quer que seus filhos fiquem livres de dívidas, longe desse mal que assola o mundo nos dias de hoje. Por isso que Mateus capítulo 6, versículo 22, diz que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Somos transformados, né, pelo que nós contemplamos. E quando nós observamos demais, né, os prazeres do mundo, os bens materiais, passamos a comprar assim compulsivamente, né, e adquirimos coisas que até nós não precisamos. E entramos em dívidas desnecessárias e impagáveis, com aquela necessidade constante assim de gastar, tudo porque Deus não é o primeiro lugar na vida dessa pessoa, no nosso coração. E ali há uma disputa, né, entre o amor do mundo e as riquezas versus o amor de Deus. Deus quer que nós o reconheçamos como o grandioso Deus e que nós possamos demonstrar a nossa total dependência dele, e que com isto nós possamos oferecer assim ações de graças a ele e cumprir os votos que nós fazemos a ele, as promessas que nós devemos cumprir ao fazer a ele, que está ali em Salmo 50, versículos 14 e 15, e o que a gente vê também é que nós devemos estar sempre ofertando para Deus, né, com muita gratidão no nosso coração pelas muitas misericórdias que Ele tem conosco. Assim, os que procedem dessa forma alcançam bênçãos e conseguem, né, o favor do Senhor, e passam a desfrutar das maravilhas preparadas por Ele, Deus. Não devemos jamais permitir que nós sejamos induzidos a ofertar a Deus, movidos por palavras persuasivas de natureza humana. Nós temos que ofertar as coisas para Deus com o coração. E as pessoas que têm essa intimidade, esse relacionamento, que cumpre com as suas promessas com Deus, a maioria dessas pessoas que têm essa intimidade, elas não entram em dívidas desnecessárias, porque Deus dá sabedoria para elas. E se nós cremos no grandioso Deus e temos a confiança na nossa igreja que nós servimos, e no propósito de nós adorarmos, né, o verdadeiro e grandioso Deus, nós devemos devolver os dízimos estipulados por Deus e as ofertas para que haja uma manutenção na igreja e que através dessa oferta possa alcançar outras pessoas também. E assim nós estaremos cumprindo os votos que na Sagrada Escritura falam lá em Salmo 50, versículos 14 a 15, escrita por Asaf. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas
pelo Espírito Santo, para que elas aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Quando elas aceitam Jesus como Salvador e Senhor, elas passam a ter sabedoria, entendimento, manusear mais as Sagradas Escrituras, saber como planejar melhor a sua vida, não entrar realmente em dívidas desnecessárias. Deus começa a dar entendimento para elas, elas começam a planejar melhor a sua vida. E não é só isso, meu amigo. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Deus dá esse presente para você, meu amigo, para você, minha amiga, esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus quer te levar-te para as mansões celestiais. Um lugar de não há mais dor, não há mais morte, não há mais dívidas. E sabe por quê? Deus quer fazer isto com você, meu amigo, com você, minha amiga, porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.